Amados irmãos e irmãs, confrades e consócias, amados e queridos por Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a cada um de vocês, desejando que juntos possamos aprender mais para melhor evangelizar os pobres, aqueles a quem somos enviados pela força do nosso carisma e missão. Juntos, neste momento, teremos uma introdução à Bíblia, um momento de aprendizado que nos colocará em contato mais profundo com a Palavra de Deus. A Bíblia, ou Sagrada Escritura, é a primeira forma de humanização do Verbo Divino, realizada pela obra do Espírito Santo no meio de um povo, o povo de Israel. A Bíblia é fonte de revelação, ou seja, através dela, Deus quis se comunicar com a humanidade inteira. Através de sua palavra, Ele quis conversar conosco. Essa revelação é divina. Deus é o autor. A novidade da revelação bíblica consiste no fato de Deus se dar a conhecer no diálogo que deseja ter conosco. Reconhecendo que Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos e convive com eles, para os convidar e admitir à comunhão com Ele. O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Mas este mesmo Verbo, afirma João, fez-se carne. Neste prólogo, João nos fala do Logos, indica a cada um de nós o Verbo eterno, o Filho unigênito, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, da mesma natureza do Pai. Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, é realmente o Verbo de Deus que se fez consubstancial a nós. Assim, a expressão Palavra de Deus acaba por indicar aqui a pessoa de Jesus Cristo, Filho eterno do Pai feito homem. Deus confiou-se, revelou-se em primeiro lugar ao povo de Israel, anteriormente a Abraão, e essa revelação tornou-se plena em Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, servidor e evangelizador dos pobres. Podemos dizer que a palavra de Deus, no decorrer da história da salvação, tem como seu ponto máximo a pessoa de Jesus Cristo, palavra encarnada de Deus. É no mistério de sua encarnação, morte e ressurreição que a palavra encontra a sua plenitude. A palavra de Deus é o fundamento da realidade. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. O Espírito Santo age na vida da igreja e, deste modo, age no coração dos homens e das mulheres, age na realidade, durante todo o tempo. Deste modo, a palavra de Deus exprime-se em palavras humanas, graças à obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito que falou por meio dos profetas sustenta e inspira a igreja no dever de anunciar a palavra de Deus e na pregação dos apóstolos. E, enfim, é este Espírito que inspira os autores das Sagradas Escrituras. A Igreja vê as Sagradas Escrituras como fonte de inspiração e verdade. Deus Pai é a fonte e origem da palavra. A palavra nos convida a dar uma resposta ao diálogo que Deus provoca. A palavra divina introduz em nós um diálogo com o Senhor e nos leva a identificarmos-nos com a sua proposta de vida para todos. Para entender a Bíblia, é necessário compreender de modo prático que ela é um conjunto de livros, dividido em duas partes, o Antigo ou Primeiro Testamento e o Novo ou Segundo Testamento. Toda ela está subdividida entre 46 livros em sua primeira parte e 29 na segunda, sendo um total de 75 livros, nos mais diversos gêneros literários e formas de construção. O lugar originário da interpretação da Escritura é a vida da Igreja.
Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque jamais uma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo, é que os homens santos falaram em nome de Deus. O Espírito Santo, que anima a vida da igreja, é que nos torna capazes de interpretar autenticamente as Escrituras. A Bíblia é o livro da igreja, e a partir de sua presença na vida da comunidade, brota também o seu verdadeiro sentido. Através da leitura e da compreensão bíblica, nós, vicentinos, somos chamados a fazer a experiência de lê-la com os olhos voltados aos pobres. Foi a partir desse tipo de interpretação que São Vicente teve seu contato com Jesus, filho obediente do Pai, que veio ao mundo para fazer o bem, evangelizar os pobres. Devemos persuadir-nos firmemente que, conforme as palavras de Cristo, quando tivermos feito todas as coisas que nos foram ordenadas, nos reconheceremos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos. Sem Deus, nada teríamos podido realizar. Nossa mística própria, nosso carisma e nossa espiritualidade faz com que entendamos a palavra de Deus como fonte de vida. Desde o princípio da história da salvação, a palavra nos revela o rosto de um Deus amor, misericordioso, que se inclina frente à dor e o sofrimento de seu povo, para apoiá-lo e para ajudá-lo. A vida de Vicente de Paulo é um testemunho de que só uma leitura apurada da Bíblia, com os pés bem firmes na realidade e o coração nutrido por uma fé forte, pode nos revelar em Jesus o carinho e o apreço de Deus pelos mais pobres, os desfavorecidos deste mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo diz a Sagrada Escritura, enviado ao mundo para salvar o gênero humano, começou a fazer e a ensinar. Cumpriu o primeiro, praticando perfeitamente toda a sorte de virtudes, e o segundo, quando evangelizou os pobres e deu a seus apóstolos e discípulos a ciência necessária para dirigir os povos. O que está escrito na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é fruto do amor e da misericórdia de Deus, que através de um diálogo quis fazer-se sempre próximo. Os apóstolos e seus sucessores, os nossos bispos, são os transmissores desta boa notícia, os encarregados de manter a chama do Evangelho sempre viva. E nós, como membros da Igreja, somos chamados a atualizar a cada dia aquilo que nos diz a palavra do Senhor, mantendo-a viva e testemunhando sua verdade, principalmente no meio daqueles que mais necessitam escutar a voz do Senhor, que é fonte de libertação, salvação e vida. Finalizando, ficam 3 questões para que possam refletir em grupo. Quais as mudanças que a leitura da Bíblia pode provocar sobre a sua vida? Enquanto confrade e consócia, você vive a palavra de Deus na prática? De que maneira? De que forma o Espírito Santo anima a vida da igreja?